Abençoados são os que correm para Ele. Adorem o Eterno, se quiserem o melhor. A adoração abre as portas para todas as suas bondades. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Firmes? Firmes ou não? Estou aqui olhando aqui, eu tenho 2 sermões para pregar. Vou decidir aqui agora. Ou eu prego os 2? Será que dá? Hã? Eu faço uma junção violenta aqui, mas você tem que estar muito vivo aqui para poder absorver. Você viu que segunda-feira eu vim de Gênesis aos Evangelhos, só nos milagres, né? Um tiro rápido, eu passei de milagre em milagre na Bíblia. Diga comigo: tempo, forças e recursos. Se der, eu faço uma junção. Porque qual que é o outro tema, bispo? O gigante da alma. O gigante da alma, que hoje é o problema que tem arrebentado, destruído, alterado destinos. Mas deixa eu começar aqui por tempo, forças e recursos. Vou falar aqui rapidamente, se der tempo, eu puxo o outro, porque veio no meu espírito hoje o gigante da alma, e eu fui buscar de uma mensagem que eu trouxe há um tempo atrás, e eu acho que é um tema muito importante. Então, vou no tema principal, mas possivelmente em algum momento aqui eu faço uma junção. Gênesis 15 diz assim: então o Senhor lhes disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois, diga comigo, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Olha, eu quero que você preste bastante atenção. Eu ainda estudando esse sermão hoje, eu falei, Deus, nos dá lucidez da forma que o Senhor trabalha, para que a gente possa entender como Deus trabalha com propósito e como Ele está olhando lá na frente. Então, Gênesis 15, Deus fala isso aqui para Abraão. E eu vou pegar nessa parte final e eu quero que você preste atenção, porque se você entender isso aqui e aprender a confiar em Deus, você vai ver que tudo que Deus faz é com propósito. A forma de Deus trabalhar é com propósito. Inclusive, aqueles momentos difíceis que nós vivemos, tem um propósito nele. E a gente não entende. E muitas pessoas alteram o seu destino justamente nesses momentos difíceis, porque acabam fazendo as escolhas erradas nesses momentos difíceis, por não entender e não discernir o que Deus está trabalhando e como Ele está trabalhando. Então, o Senhor vem e diz a Abraão, essa leitura que eu fiz com você,
Então fala sobre a escravidão do povo, que passaria por um tempo de escravidão, um tempo difícil. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Que essa é a parte que eu quero que você preste bastante atenção. Sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Deus conduziu Israel ao Egito porque uma crise muito grande no tempo dos patriarcas e no tempo de José especificamente, assolou a terra. E aí, Deus prevendo isso, e com um propósito especial, ele leva José para o Egito. E tinha um propósito. Não vou me prender só na história de José, vou me prender num propósito maior do que o de José. Às vezes a gente pega na história de José, trazendo para o nosso pessoal, mas nós precisamos levar isso e abranger e levar para algo maior, o que existe de maior por trás de tudo isso. E aí, quando José passa por todo aquele processo difícil que a gente conhece da história dele, e leva ele para o Egito, e falamos um pouquinho sobre a visão que Deus deu a José, a visão dos 7 anos de vacas gordas que viriam. Após os 7 anos de vacas gordas, viriam 7 anos de vacas magras, que seria um tempo de grande escassez. E Deus deu a direção do que ele deveria fazer dentro daqueles 7 anos de vacas gordas, porque aqueles 7 anos de vacas gordas ia definir todo o futuro da nação e o quanto o Egito seria enriquecido. O quanto, diga essa palavra, o quanto o Egito seria enriquecido. Então, sobre a administração de José e a visão que Deus deu a José, que são direcionamentos de orações que está aí para a gente orar hoje, buscar essas ideias, essas revelações, esses direcionamentos de acordo com os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus estão 100% ativos. Transferência de riqueza, se você não sabe disso, vou transferir isso a você. É uma coisa que está acontecendo e vai acontecer nesses últimos tempos. Por conta do quê? Por conta da aceleração do Evangelho, da pressa e da urgência que o Senhor tem que o Evangelho seja propagado. E para isso, nós precisamos de recursos e riquezas. Gênesis 41 diz assim: assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Diga comigo em voz alta, tal era a quantidade que ele parou de anotar. Vamos lá, em voz alta, diga comigo, porque ia além de toda medida. Olha que coisa incrível. Era tanto, que chegou a um ponto que ele não tinha mais como contabilizar. E além de toda medida, que essa é uma oração que nós fazemos continuamente, né? Buscando de Deus, Senhor, abençoe para que eu seja abençoado de tamanha forma e de tal maneira que chegue um momento que eu ainda hoje estava brincando, né? Eu estava brincando, vamos ver se vocês estão com o coração aberto mesmo. Na nossa família nós temos um hábito, né? Os meus filhos têm um hábito que é o seguinte: compra algo novo, sai o velho. Entra algo novo, o velho sai. Então, se ele comprar o Vitor, pessoalmente, é muito praticante disso. Se ele compra um tênis novo, o velho é doado, é semeado na vida de alguém. Ele compra uma roupa nova, ele já tira e abençoa algumas pessoas. E hoje eu estava brincando com alguém, eu falei, você sabe como nós vamos saber quanto nós estamos próximos? Próspero. Quanto? É quando a gente comprar um carro novo, a gente doa o velho. Quem vai fazer isso, hein? Opa, senti assim, amém, amém. José foi tão
abençoado, e o Egito foi tão abençoado, que chegou o momento que não tinha mais como contabilizar. E além da medida. Era mais do que ele podia contabilizar. Agora, a transferência de riqueza do Egito para Israel, isso tinha um propósito. O Egito ia crescer muito, o Egito ia enriquecer muito, porque tinha uma profecia. Essa riqueza não ia ficar na mão do Egito. Essa riqueza seria transferida para Israel, para o povo hebreu. E aí, diz assim, Êxodo 12, 35 e 36. Os israelitas obedeceram a ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que, diga comigo, lhes dava o que pediam. Diga assim, eles despojaram os egípcios. Presta atenção. Trabalharam, foi duro o trabalho, foi terrível o tempo que estava lá, foi. Mas tinha um propósito. Eles enriqueceram o Egito, enriqueceram. Eles foram instrumentos para enriquecer o Egito, foram instrumento para enriquecimento do Egito. Porém, essa riqueza não ia ficar sabe aquela historinha? Sabe mais ou menos aquela historinha que contam por aí, do cara que era construtor e trabalhava para o cara que trabalhava para um grande construtor, e chegou um momento que ele já estava cansado, não queria mais, e queria parar, e aí o seu chefe chegou para ele e falou assim, eu sei que você está cansado, eu sei que você quer parar, mas eu vou te pedir um último projeto, um último trabalho, e eu quero que você execute um último. Executa esse trabalho para mim. E aí, ele estava já chateado, de má vontade, e ele foi e executou a última obra, que era um projeto maravilhoso, de uma casa maravilhosa, só que ele estava cansado. E ele resolveu, ele não deu o seu melhor. Ele fez de qualquer jeito. Ele não deu o seu melhor na construção daquela casa. Foi o serviço mais porco que ele fez. E no final, ele falou, está aqui, está pronto o projeto. Ele falou assim, não, a casa é sua. Era para você esse projeto. E era o último, que seria a recompensa dele, por tudo que ele fez, seria um presente para ele, mas no final, por falta de zelo, por falta de perseverança, ele mesmo foi vítima daquela pouca força de vontade. Nós precisamos estar atentos, porque nós nunca sabemos o que Deus está fazendo. Eu tenho testemunhos na igreja, que hoje tem empresários que é dono da empresa que ele trabalhava. Hoje eu tenho testemunhos na igreja, de pessoas que é dona da casa que ela era faxineira. Será que essas pessoas imaginavam que isso pudesse acontecer um dia? Será que essas pessoas, se elas é exemplo dessa história que eu acabei de contar? A Bíblia nos ensina fazer aos outros como se fosse a nós. Como se fosse, na verdade, é como se fosse a Deus. É como se fosse ao próprio Deus. Êxodo 11 diz assim, diga ao povo, tanto aos homens como mulher, que peça aos seus vizinhos objetos de prata, de ouro, o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros de Faraó e pelo povo. Gênesis 15 diz assim, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens.
Essas riquezas mais tarde foram transferidas para eles, e essas riquezas mais tarde foram usadas para a construção do tabernáculo e mais tarde para a construção do templo. Deus tinha propósito naquilo. Transferência de riqueza tem propósito. Diz assim, Êxodo 1:12 diz assim, todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam, ou mais se multiplicavam. Tem alguém que tem uma tradução diferente? Êxodo 1:12, que eu gosto muito da tradução que diz, quanto mais oprimidos eles eram, mais eles se multiplicavam. Conta aí. Mais se multiplicavam. Quanto mais oprimidos, mais geravam filhos, mais se multiplicavam. Tem alguma outra tradução? Quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais se espalhavam. Não, essa é a mesma. Eu gostei da dela aqui, repita para mim aí. Quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Vamos repetir isso aqui? Está aí? Aqui, essa aqui eu gosto, Diga comigo, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Olha que coisa linda. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam. Essa é uma unção. E justamente a opressão era para impedir esse crescimento. A opressão era para impedir que eles crescessem dessa maneira, mas quanto mais afligidos eles eram, mais se multiplicavam, mais cresciam. Vamos lá, diga comigo, quanto mais me afligirem, mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu multiplico. Mais uma vez, diga, quanto mais me afligirem, mais eu cresço, mais eu avanço, mais eu me multiplico. Esse é um espírito. Tem gente que quando é afligida, ele perde força. Quanto mais bate, mais cresce. Tem gente que perde força quando deveria avançar. A opressão, muitas vezes, espiritualmente falando, vem para poder impedir o crescimento, para impedir o avanço. Então, um dia, Israel era um povo escravo, ao amanhecer tornou o povo rico, multimilionário. Em um dia eram escravos, de repente chega um momento, no outro dia estão saindo da escravidão com uma riqueza gigantesca que Deus fez com que os egípcios transferissem para eles. Passaram a temer, vamos lá. Deus transfere riquezas do ímpio, do pecador, para as mãos do justo. Quer dizer, havia um propósito nessa transferência. E o propósito era um propósito espiritual. Era para a construção do tabernáculo. E mais tarde, o povo de Deus cumprir com os propósitos que Deus tinha com eles. Leia comigo aqui, diga comigo, Daniel 2:21, diga comigo, ele muda as épocas e as estações. Diga, destrona reis e o estabelece. Diga, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Isso para mim é poderoso. Ele muda épocas e estações. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Ele muda o quê? E o quê? Ele muda épocas e estações. Você sabe que estação nós estamos? Não é essa não. Nós estamos em uma estação de crescimento.
em uma estação favorável. Nós estamos em um momento especial. Nós estamos em um momento que Deus tem falado, jorrado, dado direcionamentos a nós, feito promessas maravilhosas. O problema é que nós precisamos ser um povo, como a Bíblia diz, como a tribo de Issacar, que sabe discernir os tempos. Sabe o quê? Porque quem sabe discernir os tempos, antecipa. Quem fica parado no mesmo tempo, não sai do lugar. A gente sempre fala sobre um perigo muito grande. Você conhece alguém que passa ano, sai ano, ele é a mesma pessoa? Você conhece alguém que entra ano, sai ano, se você encontrar, não importa quanto tempo, o assunto não muda, a conversa não muda, a mentalidade é a mesma? Parou no tempo? Ele muda épocas e estações. Diga comigo, destrona reis e... Quer dizer, quem está no poder hoje, se ele quiser, ele tira. E quem ele quer colocar no poder, ele coloca. Se ele quer fazer transferência de riqueza, ele faz. Se ele quer levantar alguém, ele levanta. Se ele quer tirar alguém lá de cima e colocar aqui embaixo, ele coloca. Dá sabedoria aos sábios. Dá sabedoria a quem? Ah, bicho, mas esse negócio não é meio redundante? Não. Qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Se você não teme a Deus, você não tem sabedoria nenhuma. Ponto de partida, não tema a Deus, não importa o currículo, não importa o diploma, não tem sabedoria. E não tem futuro. É igual eu já brinquei com vocês, a pessoa que falou assim, deixa eu ler sua mão. Eu falei, deixa eu ler a sua, que você não vai conseguir ler a minha, deixa eu ler a sua. Porque quem não tem futuro vai ler sobre o futuro? Não é verdade? Porque tem gente que não tem futuro, ele quer falar sobre o futuro. Inclusive eu acho uma loucura, viu? Espero que você já se libertou disso há muito tempo, né? Nós não vivemos por astro, astrologia, signo, carta, isso aí não existe. Saber de futuro em quem não tem futuro é a coisa mais louca do mundo. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Volto lá, Êxodo 25, diga aos israelitas que me tragam uma oferta e receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo, vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingidos de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação e especiarias, para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem engravadas no colete sacerdotal e no peitoral, e farão, diga comigo, um santuário para mim. Diga, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eles estavam no deserto, de onde vinha esse tesouro? Eles estavam no deserto, como é que eles tinham ouro? Como é que eles tinham pedras preciosas? Como é que eles tinham essas riquezas? É a riqueza que Deus fez os egípcios transferir para eles. Lembre-se que riqueza tem propósito. Lembre-se que quando você entende que tudo que Deus tem derramado sobre nós tem um propósito,
Deus, quando começou lá no Egito, enriquecer o Egito, eles trabalhavam para o Egito, eles foram instrumentos. Deus coloca José para governar, Deus dá sabedoria a José, Deus dá discernimento a José. José faz o Egito explodir. Mas essa riqueza não ia ficar lá. Eclesiastes 2:24, depois leia aí. Essa tenda sagrada seria o lugar de habitação de Deus entre o seu povo. A última vez que nós falamos sobre isso, gente, aquilo que Deus confia em nossas mãos não é para se tornar um objeto de idolatria, e sim um tabernáculo de adoração. O que acontece muitas vezes é que as pessoas são abençoadas e elas transformam a bênção numa idolatria, quando deveria usar para transformar num tabernáculo de adoração ao Senhor. O que nós falamos domingo? Jacó, quando chegou naquela terra estranha, ele dormiu com a cabeça numa pedra. O que ele tinha naquele momento? Nada. O que ele fez naquele momento, quando Deus deu um sonho para ele acerca do que ia acontecer na vida dele? Anjos subindo nos céus, numa escada subindo e descendo. Ele viu que aquele lugar era um lugar santo, sagrado. O que ele fez com aquela pedra? Levantou e fez dela uma coluna. Levantou e fez dela um memorial. Consagrou aquele lugar, fez um voto a Deus. E a partir daquele momento, a partir daquele voto, começou a transferência de riqueza para a vida dele. Está entendendo ou não? No momento mais duro da vida dele, no momento mais difícil da vida dele, se transformou no melhor. O tabernáculo construído por Moisés no deserto era a sombra ou a figura do verdadeiro tabernáculo que existe no céu. Na verdade, se vocês não sabem, o modelo desse tabernáculo foi dado a Moisés nos dias que ele passou no Monte Sinai, na presença do Senhor. Ele serve num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus. Olha o que você está lendo ali em Hebreus 8. Ó. Já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O que Deus deu a Moisés? Um modelo, a réplica do que estava no céu. Qual a oração que o Senhor Jesus ensinou a nós? Venha o quê? Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Venha o teu reino. O modelo dos céus na terra. É o modelo dos céus. Essa oração ela é tão profunda que se a gente entrasse na profundidade dela, nós não aceitaríamos as misérias que nós aceitamos hoje. E quando eu falo misérias é de um modo geral. É de um modo geral. Porque venha o teu reino. Como que é no reino? Seja feita a tua vontade aqui na terra como é aí no céu. Como será que é no céu? É bagunçado? Tem escassez, tem miséria? Tem doença? Sim ou não? Tem amargura? Gente, deixa eu ler mais um pouco aqui, já eu faço uma transição aqui. Diz assim, ó. Você sabe qual que é o gigante da alma? Amargura. Uma delas. Quer a característica de uma pessoa amargurada? Quer saber ou não? Talvez você conheça alguém.
Deixa eu fazer uma leitura rápida. Presta atenção. Por que é tão importante você saber isso aqui? Porque Deus disse que essa guerra seria de geração em geração. Lá em Êxodo 17, haveria guerra contra Amaleque de geração em geração. E se eu ler aqui, Amaleque, que é amargura, que é traiçoeiro, que eu falei ainda segunda-feira, é aqueles inimigos que te atacam pelas costas, aqueles inimigos que são traiçoeiros. E às vezes o Amaleque é o símbolo da amargura. Vou fazer algumas leituras bem rápido e depois eu volto para o tema que nós estávamos. O coração conhece a sua própria amargura. Ficar desgostoso e amargurado, diga comigo, é loucura. Diga comigo, é falta de juízo, que leva à morte. Vou repetir. Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo, que leva à morte. Falta de perdão, depressão, câncer. A ciência chegou à conclusão que estão ligados à amargura, mata o espírito, devasta com a alma e debilita o corpo e o adoenta. O coração precisa estar limpo inteiro em Deus. São inúmeras as escrituras que falam desse assunto. E aí, se eu for ler as referências bíblicas, tem muitas. Então eu já vou enxugar, tá bom? Já vou enxugar. São muitas. E se eu for falar dos amargurados na Bíblia, Saul foi um amargurado, Esaú foi um amargurado. A amargura começa ali nesse ponto. Paulo falou sobre o modo de tratar os outros com amargura. Provérbios nas Escrituras fala. E aí vai, né? Eu não vou ler todas as referências que falam a respeito, porque seriam muitas as referências. Mas vamos lá, só para você ter uma noção. E a Bíblia fala sobre isso? Fala, bispo, fala, quer ver? Hebreus 12:15 diz assim: vigiai para que ninguém se exclua da graça de Deus. Diga comigo, que nenhuma raiz de amargura ou nenhuma raiz de mágoa venenosa brote e vos cause confusão, contaminando muitos. Quer dizer, Saul foi um amargurado, tanto é que ele queria matar Davi, e Davi nunca foi o inimigo dele. Romanos diz assim: a garganta deles é um sepulcro aberto, com a língua engana, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. E aí vai, né? Tem muita coisa. Provérbios 14:30 diz: a paz de espírito e saúde para o corpo, mas a inveja corrói como o câncer. E vem, aí vamos lá. Deixa eu pegar aqui só para enxugar. E se você já nos ouviu falar sobre isso, você sabe que a ciência tem identificado células cancerígenas como células angustiadas, ou seja, são partes do organismo que sofrem tão fortemente o impacto do tormento espiritual que aflige a pessoa e passam a reproduzir anormalmente. Quer dizer, algum tipo de câncer pode ser nada mais, nada menos do que amargura. E aí vamos identificar uma pessoa que sofre de amargura. Diz assim, aonde a amargura nasce? Quem quer saber? Bispo, eu não quero saber disso. Quer sim. Aonde você acha que nasce? Né? Isso, mas aí eu vou te dizer aqui, geralmente as feridas se iniciam por rejeições.
E quanto mais próxima é a pessoa que rejeita, mais profunda pode ser a ferida. Sabe por quê? Ninguém fica ferido com uma pessoa que não seja importante para ela. É verdade ou não é? Você vai se ferir com uma pessoa que foi importante na sua vida, que é importante para você, que tem relevância na sua vida, senão você não ia se amargurar, porque quando uma pessoa não tem relevância na vida da gente, tanto faz como tanto fez, não é? Qual a importância que você tem, qual o peso que você tem na minha vida para eu me preocupar com o que você se preocupa, com o que você pensa de mim? Então, vamos lá, vamos identificar uma pessoa amargurada. Primeiro, falta de interesse verdadeiro pelos outros. A pessoa ferida se importa muito pouco com quem quer que seja. É a falta de misericórdia, explora os erros e falhas dos outros, o passado, as fraquezas, como se ela nunca tivesse errado. O amargurado, ele não tem misericórdia, ele vive explorando os erros dos outros, as falhas dos outros, ele quer se justificar em cima das falhas dos outros, dos erros do passado, das fraquezas, enfim, como se ele nunca tivesse errado. Perde a afeição natural, torna-se empedrada, endurecida, indiferente, insensível à dor, à necessidade alheias. Pessoas amarguradas buscam o seu auto-isolamento induzido. A pessoa é egoísta, pensa nela como a que mais sofreu, e suas razões é que importa. Eu sofri mais do que todo mundo. Não, o que importa é a minha dor, do outro não importa. 2, a pessoa amargurada não é transparente, o medo de ser descoberta, de se expor, é sempre sustentado por algum tipo de mentira e manipulação, imagem. A pessoa amargurada é hipersensível, é melindrosa, se ofende facilmente, qualquer correção é recebida com rejeição, vive imaginando coisas e deduzindo, tira as piores conclusões daquilo que os outros estão pensando ou comentando sobre ela, é autocentrada, então na cabeça dela sempre tem alguém pensando ou falando algo sobre ela. Vamos lembrar que as pessoas que se ofendem facilmente são pessoas muito amarguradas. O bom é que a gente tem que fazer assim, né? Eu conheço alguém assim, né? Se eu perguntar se você conhece alguém assim, todo mundo vai dizer, não, eu conheço alguém assim. Eu mesmo. Eu tenho muito. Qual é o problema do amargurado? Não é possível ele viver por promessas. Porque a amargura rouba o destino dele. A amargura faz ele tomar decisões que ele não deveria tomar. Tem a tendência à possessividade. Raramente tem um verdadeiro amigo. Quando consegue algum, age com possessividade doentia. 5, acepção de pessoas. Só considera ser boas pessoas que agem de forma que ela gosta e quer. Pessoas que não confrontam e desagradam. Pessoas que discordam delas são tidas como insuportável. Porque discordou. Eu não posso ser ofendido, mas, ou não pode discordar de mim. Não suporta essa pessoa. O fulano morreu para mim. Risquei o fulano da minha vida. São frases que o amargurado fala. 6, tem medo de conhecer pessoas novas, tem medo de se frustrar, então foge. Há uma grande probabilidade, dependendo da situação, dele dizer, não vou me casar, não vou ter filhos, nunca mais vou confiar em alguém, e por aí vai. Chacoalha a cabeça para mim, senão eu vou achar que você é amargurado. Tem que ser sempre atendida nas exigências, imediatamente. Não sabe ouvir um não ou um espera. As coisas precisam ser do jeito delas e na hora delas. É uma pessoa intransigente. 8,
mostra pouco ou nenhuma gratidão para com os outros, mesmo quando fala que é grata por tudo e etc., só está preocupada com a imagem dela. A pessoa se concentra tanto na ferida que não consegue perceber a bondade dos outros, os favores que tem recebido. É o tipo de gente que está sempre sendo ajudada, mas o dia que não gostar de algo que não for feito do jeito que ela quer, na sua hora e jeito, vomita ingratidão. Se faz de vítima, de injustiçada e envenena os outros. Nove, não tem estabilidade. É possível ver a bipolaridade. É 8 ou 80. Do mesmo jeito que é capaz de bajular, elogiar, é capaz de criticar duramente. Ora é a melhor pessoa do mundo, ora é a pior. Ou elogia demais ou critica demais. Se você fizer tudo o que ela quer, você é a melhor pessoa do mundo. Se contrariar, pode se tornar a pior. Não sabe respeitar os momentos das pessoas. A pessoa não pode ter um problema dela pessoal, sempre tem a ver com o amargo. Está com raiva de mim, está fechado comigo, nem me cumprimentou, está estranho comigo, age como se fosse o centro do mundo. Agora eu já estou te dando uma direção, tá? A hora que alguém falou assim, fulano passou por mim e nem me cumprimentou, você vai falar assim, vai tratar essa amargura. Cuida dela, porque tem algo errado aí. 10. Guarda mágoa por longo tempo, acha extremamente difícil perdoar. Condena os outros com facilidade, extravasa a sua ira injusta. Toda pessoa vencida no ressentimento vai se convencendo cada vez mais que ela tem razão e todos têm que entendê-la, mas ela não entende os outros. Tem gente que vai sair daqui e falar assim, descobri hoje que eu sou amargurado. É comum atitudes, 11, é comum atitudes obstinadas e de rebelião aberta. O orgulho é muito forte e domina. Ofensa, ferida, orgulho são proporcionais. O orgulho a leva a tomar decisões devastadoras para ela e os que dependem dela sofrem. Não deixa quem está do teu lado dormir, não. Fala assim, acorda amargurado. Não, senão eu vou fazer uma leitura aqui. O amargurado dorme no culto também. Se auto-justifica, o importante não é ganhar, é capaz de perder para prejudicar o outro. Se o outro perder, ela nem precisa ganhar. É tanta insensatez que só tem uma explicação. O mal controla a pessoa totalmente através dos seus sentimentos, tem o controle da mente e do coração da pessoa. Busca gente como ela para se apoiar. Ferido anda com ferido, rebelde anda com rebelde, amargurado anda com amargurado, fofoqueiro anda com fofoqueiro, rebelde com rebelde. 13. São extremamente maliciosos, acusam os outros do que faz. São capazes de julgar, condenar, caluniar, deduzir, imaginar pelo que é capaz de fazer e dizer que o outro faz ou vai fazer. Difama sem temor, tem o hábito de falar das pessoas, emite opinião sobre as pessoas que não conhece e sempre de forma negativa e amarga. E o objetivo é contaminar os outros, porque sempre por causa da sua amargura, insegurança, quer diminuir as pessoas. Conhece algum amargurado, gente? Hã? Tiago disse que só tem. Ô Tiago, tem numa igreja aí para cima, aqui não. Que o povo é tudo liberto. Reclama, murmura, questiona,
E isso, além da amargura, também provém da idolatria, porque é iniquidade, ou seja, sabe o que é errado, mas continua fazendo. E murmurar significa permanecer. Murmurador não sai do lugar, gente. Permanece no mesmo lugar. Enquanto você reclamar, questionar, vai ficar no mesmo lugar. Sempre sabe de algo e tem sempre a ver com a sua malícia amarga. É preciso definitivamente parar, mudar, arrepender, corrigir esse comportamento. E aí, querido, esses são alguns dos sintomas, e a Bíblia fala a respeito, né, sobre qual é o problema disso. Primeiro que a gente precisa estar lá. Haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Diga comigo, cada geração precisa vencer Amaleque. Essa é a nossa geração. Amaleque é a amargura, a raiz de amargura que entra e vai nos contaminando, é uma raiz de veneno que nos faz ter esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, que nos mantém no mesmo lugar, que nos trava no mesmo lugar e nos impede de viver promessas. Às vezes a gente acha que, não, esse pensamento não tem nada demais, ninguém sabe o que eu passei. Não importa o que você passou. Não importa o que você viu. O que importa é você não deixar essa amargura criar raiz no seu coração. É você não ser um amargurado. É você não ser aquele tipo de pessoa que toma a decisão fora da direção, e aí é como a Bíblia fala sobre Noemi, né? Noemi sai para uma terra estranha sem pedir a direção de Deus, vai lá, quebra a cara, dá tudo errado na vida dela, e aí quando ela volta, e ela fala, não me chame de Noemi, me chame de Mara, porque o Todo-Poderoso me fez. Todo-Poderoso não fez nada, ela tomou decisão, ela fez aquelas escolhas, ela não pediu direção. Então nós travamos uma guerra contínua contra sentimentos que nós não podemos permitir que isso esteja no nosso coração. Porque nós somos um povo que nós fomos chamados por um propósito maior. Que o nosso tempo, as nossas forças e os nossos recursos são para um propósito maior. Nós estamos aqui por um tempo, com um propósito, nessa geração. E às vezes aquilo que a gente acha, eu dei para você alguns aqui, tá? Dei para você alguns, para você se localizar. Para você se localizar, porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu faço tudo certo, não, mas eu vou na igreja, não, mas eu oro, eu estou no propósito, mas você não venceu o Amaleque. Você não venceu a amargura. Você deixou ela criar raiz aí dentro. E aí vem aquela voz assim, não, mas eu tenho razão para estar dessa maneira. Mas começa, como eu disse, aonde nasce? Talvez com uma rejeição, com uma decepção de alguém que era importante para você. Você esperava muito, você foi decepcionado. E permitiu que Satanás criasse, brotasse, plantasse esse veneno, porque a raiz de amargura é uma raiz venenosa, que ela vai te matando aos poucos. Células cancerígenas nascem da amargura. Está comprovado. Tanto é que quando nós vamos fazer trabalho no Hospital do Câncer, o principal tratamento nosso é a liberação de perdão. Esse é o principal. Então, olha o que acontece. Esaú alterou o destino dele por causa da amargura. Saul alterou o destino dele por causa da amargura.
Porque um coração onde o Espírito Santo está, um coração onde Deus quer reinar, não pode ser um coração amargurado, que tem esse perfil, esse comportamento, tem essas características. Isso trava a tua vida. Eu comecei essa leitura falando sobre quando Deus levou José para o Egito. A forma que Deus levou José para o Egito foi uma forma dura. Agora imagine, porque tudo começou com José, com a traição dos irmãos, os irmãos jogando ele num buraco, tentando tirar a vida dele, tentando matá-lo, depois tira ele do buraco, vende ele como escravo, ele sai, é levado como escravo para o Egito, vendido no Egito como escravo, com correntes nos tornozelos, no pescoço. Agora imagine você, se ele tivesse permitido que a amargura tomasse conta do coração dele. Você acha que Deus o colocaria na posição que Deus o colocou? Sim ou não? Por quê? Porque a primeira coisa que aconteceria quando os irmãos dele pesassem ali, ele ia fazer justiça, ele ia se vingar. E Deus estava trazendo os irmãos e o pai, porque Deus queria preservar aquele povo e multiplicar aquele povo. Porque aquele povo era o povo escolhido de Deus, era a descendência de Abraão. Então, se ele não tivesse com o coração dele limpo, o que aconteceria? Ele estragar o propósito de Deus. Quem estraga o propósito de Deus somos nós, gente. O propósito está firme. Quem dá as respostas certas somos nós. Nós vamos ser traídos, nós seremos decepcionados. Nós vamos fazer o bem, vão nos fazer o mal. Nós vamos bem dizer, vão nos maldizer. Aí tem aquele que já vai dizer assim: ninguém tem sangue de barata. Não tenha, tem o sangue de Jesus. Melhor, não é? Tem o sangue de Cristo em você. Não precisa ter sangue de barata. Porque se nós somos pequenos cristos, tudo que as pessoas precisam ver é Cristo em nós. É verdade ou não é? Então, aí olha que coisa linda, né? Que diz acerca de Ciro, diga comigo: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Olha, que coisa incrível, gente. Olha que coisa incrível. Você sabe que Ciro era um rei pagão? Um rei que Deus deu poder a ele, transformou esse homem no homem mais poderoso da terra, porque já havia uma profecia com Ciro, uma profecia há anos, há 140, 150 anos atrás, sobre o nascimento de Ciro, que Deus daria poder a Ciro, porque Ciro seria o instrumento para a reconstrução de Jerusalém. E ele não conhecia Deus. Deus deu poder a ele para vencer o império babilônico. Ele foi vencendo, foi se tornando um homem poderoso. Aí diz assim Esdras: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Vamos lá, leia isso aqui comigo. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, dizendo, quer dizer, um decreto: assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo suba a Jerusalém e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredade, que os entregou contados a Sebazar, príncipe de Judá,
E eis o número deles: 30.000 bacias de ouro, 1.000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata e ouro, espécie, e vai. E mais, sabe o que encanta? Você vê que Deus faz tudo com propósito. Lê esse versículo aqui, ó. Diga: o custo será pago pelo quê? Esse cara não sabia quem era Deus. Esse cara nasceu com um propósito. O nascimento dele veio com um propósito específico. Deus deu poder e riqueza inigualável. Deus fez dele o rei dos reis, o maior rei da terra. E o mais interessante é que ele, não conhecendo a Deus, quando ele ouviu de uma profecia que tinha a respeito dele, ele creu. O Senhor nasceu com um propósito. Sabe essa frase que você escuta? Deus tem um propósito na sua vida? Sabe? Ele escutou: o Senhor nasceu com um propósito. Deus fez o que fez na vida do Senhor com um propósito. E ele se colocou na posição. Ele se colocou no propósito. E se tornou um instrumento poderoso. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas, dos líderes de famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Ciro foi uma figura fascinante. Isaías profetizou sobre Ciro, chamando Ciro de o pastor do Senhor. O que você está entendendo aqui, por favor? Não, bispo, não estou entendendo nada. Esse é o problema. Posso dar uma dica para vocês? Eu, na pior fase da minha vida, eu sentava nesse banco aí, eu tinha tanta sede da palavra e tanta sede de vencer, que eu sabia que a única coisa que alteraria o meu destino é o que ia sair do altar. E eu colocava os meus olhos no altar e eu ficava atento, porque eu queria entender o que Deus estava falando. Eu queria discernir o que Deus estava falando, porque eu sabia que o que saía do altar é o que ia alterar o meu destino. Às vezes, eu lutava para entender um sermão inteiro. Conforme eu fui crescendo e amadurecendo, às vezes, um versículo era toda a direção que eu precisava. E às vezes, sentado aí, eu queria uma palavra. Aquela palavra era um sermão inteiro para mim. Deus é um Deus de promessas. Deus é um Deus de propósitos. Tudo que Ele faz é com propósito. Ele está falando o tempo inteiro, ainda que você não entenda. E vou falar com amor, mas vou falar. Muitos estão pagando um preço altíssimo aqui, por ter ignorado muitas palavras que não deveria ter ignorado. E se tivesse dado atenção a elas, desde quando Deus vem falando com você, talvez a sua vida estaria lá na frente. Lá na frente, os propósitos já estariam se cumprindo. Mas muitos ignoram, não tratam com a devida seriedade. Deus tem algo com você. E talvez algo muito maior do que você imagina. Só que se você não for sensível à voz do Senhor, se você não for uma pessoa atenta às direções do Senhor, a vida está passando. A vida está passando. E tem coisas que você tem que aproveitar o tempo certo.
Tem coisas que têm o tempo certo. Cuidado para não estar fora do tempo. E nunca discernir os tempos. E achar que sempre tem tempo. Porque na Bíblia também tem a frase, passou o teu tempo. Passou o teu. Passou a hora. Porque Deus está falando o tempo todo. E a gente precisa ter entendimento do que Deus está falando, da direção que Ele está nos dando. Usar o nosso tempo, as nossas forças e os recursos para os propósitos que Ele tem conosco, porque a felicidade de um homem está no propósito de Deus. A felicidade do homem não está no que ele acha que está. Sabe esse discursinho que eu quero ser feliz? Tem gente que o que mais está vivendo é a infelicidade por achar que a felicidade está em coisas que não está. Essa é a maior desgraça. Eu quero ser feliz. Feliz está, é aquela frase que nós sempre falamos, tira o peixe do rio, o que vai acontecer com ele? Tira a planta da terra, o que vai acontecer com ela? Tira o homem de Deus, o que vai acontecer com ele? Morre. Não tem vida. Não frutifica, não dá vida. Não produz. Então, hoje nós somos o tabernáculo do Senhor. Hoje, nós deveríamos, todos nós, ser como Jacó. Cada momento duro, cada lugar duro, cada pedra é um memorial. Nós estamos levantando como um altar de adoração ao Senhor. A transferência da riqueza é como lá no Egito. A transferência da riqueza, Deus está fazendo essa transferência, mas qual é o propósito que Deus tem com isso? Que eu levante um objeto de idolatria ou que eu levante um tabernáculo de adoração ao Senhor? Um tabernáculo de adoração ao Senhor. Mas muitos acabam transformando isso em objeto de idolatria. E não um lugar. Lê aqui comigo, por favor. O homem bom não é o bom segundo os padrões que você acha. O homem bom deixa uma herança para os seus filhos. Diga comigo, mas a riqueza do pecador, o que está escrito aí? Ela vai vir para a mão do justo mais dia menos dia. Como hoje ela já está sendo transferida para a mão do justo. Nós nunca vimos uma época em que o povo de Deus fosse tão próspero como nos últimos tempos. Mas não é de agora, não. Você vai lá para o Velho Testamento, o povo de Deus sempre foi o povo mais próspero. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois, vamos lá em voz alta? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o quê? Então, aonde está seu coração? Teu tesouro está onde está teu coração. Davi foi um dos homens mais ricos que já houve. Aonde estava o coração dele? Deus. Tanto que Davi foi o instrumento, levantou o tabernáculo para adoração, que Deus diz que tem saudade, que tinha saudade da época da tenda de Davi. Davi foi o que preparou o projeto e os recursos para Salomão levantar o templo de adoração ao Senhor. Davi foi o único rei que fez 24 horas de adoração no seu reino. Estabelecia turnos de adoração a Deus. Por isso que a Bíblia chama Davi o homem segundo o coração de Deus. O que nós aprendemos com isso? Diga comigo. Tempo
força e recursos usados para os propósitos de Deus. Nós viemos com um propósito, estamos com um propósito. Deus nos dá força, Deus nos dá recursos para cumprir com um propósito. Não é para levantar ídolos, para levantar tabernáculos. Eu sei que é difícil a gente, às vezes, entender isso enquanto a gente não tem esse encontro de verdade. Aí eu pergunto assim, você tem investido seu tempo, sua saúde, sua vida, sua energia, seus recursos nas coisas espirituais? Ou não? Hoje você pode estar numa situação extremamente difícil, como o povo estava. Amanhã você pode estar numa outra realidade completamente diferente. Você vê, o povo era escravo, no outro dia está saindo cheio de ouro, riqueza, para a sua terra prometida, porque tinha um propósito para aquilo. Um dia José dormiu no calabouço, no outro ele estava sendo colocado como o homem mais poderoso do Egito, e depois, porque quando a gente fala sobre a transferência de riqueza para o Egito, você sabe que não foi a transferência de riqueza do Egito para o Egito, é das nações para o Egito, porque as nações vinham comprar no Egito. Isso mostra o que Deus pode fazer, as transformações que Deus pode operar. Fique em pé, por gentileza. O rei Davi já morava no palácio quando certo dia disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Aqui revela o coração de Davi. Você vê que ele não estava confortável, porque ele morava num palácio, e a arca, a presença do Senhor, numa tenda lá fora. Salmo 102 diz assim: lembra-te de Davi e das dificuldades que enfrentou. E ele jurou ao Senhor e fez um voto ao Todo-Poderoso Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei no meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o Todo-Poderoso de Jacó. Olha que palavra: não entrarei, não deitarei, não permitirei que os meus olhos se apeguem no sono, quer dizer, evidenciando a prioridade que Davi dava à glória de Deus, colocando acima das suas próprias necessidades ou comodidades. É incrível. O texto diz: agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos. Diga comigo: eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre o meu povo. Eu tirei lá do curral, das pastagens. Eu o tirei onde cuidava de rebanhos, para ser o soberano. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Isso é tão profundo, que Jesus é chamado o filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Sabe o que Deus
reforça conosco aqui. Não transforme as bênçãos que Deus te deu em ídolos. Deus nos concede saúde, recursos, vitórias, riquezas, milagres, e tem um propósito. Deus quer colocar coisas grandes nas mãos do seu povo. É um tempo que Deus destrona reis e levanta outros. É um tempo que Ele muda tempos e estações, que Ele dá sabedoria aos sábios e concede grande entendimento. Aprenda a usar a sua vida, suas energias, sua saúde, suas finanças, seus recursos para os propósitos de Deus. Alinha com Deus. Salmo 34 diz assim, é um salmo de Davi. Eu acordei ontem com esse salmo. E ele gritou tão forte para mim. Eu engrandeço o Eterno. Sempre que tenho oportunidade, encho os meus pulmões para louvá-lo. Eu encho para louvar ao Senhor. Aí você conhece os salmos de Davi, você vê, tu és a minha força, tu és a minha fortaleza, tu és o meu ouro, tu és a minha prata, tu és o meu escudo, tu és o meu alto retiro. Vivo e respiro o Eterno. Diga que palavra comigo. Vivo e respiro o Eterno. Se as coisas não estão indo bem, ouçam isto e sejam felizes. O Eterno me encontrou mais que necessitado e me libertou dos meus medos. Olhem para Ele. Deem a Ele seu sorriso mais caloroso. Nunca esconda seus sentimentos dele. Quando eu estava desesperado, gritei, e o Eterno me tirou de um aperto. O anjo do Eterno faz um círculo de proteção em volta de nós enquanto oramos. Vamos lá, vamos repetir, diga comigo. O anjo do Eterno faz um círculo de proteção em volta de nós enquanto oramos. Enquanto oramos, tem um círculo de proteção ao nosso redor. Como o Jó diz, como Satanás falou acerca de Jó, tem um muro de fogo ao redor dele, tem uma cerca de fogo ao redor dele. Abram a boca, experimentem, abram os olhos e vejam como o Eterno é bom. Abençoados são os que correm para Ele. Diga comigo, adorem o Eterno. Se quiserem o melhor. Diga comigo em voz alta, diga, vai. A adoração abre as portas para as suas bondades. Adore o Eterno. Adore a Ele, adore de coração, adore o tempo todo, encha, faça como Davi está dizendo aqui, eu encho os meus pulmões para louvá-lo, adore o Eterno. Se quiserem o melhor, quem que é o melhor? Adore o Eterno. A adoração abre as portas para todas as bondades. Quanto mais você o adora, e quanto mais, vamos lá, vamos adorar o Eterno. Vai, com toda a tua fé, adore o Eterno. Enche os teus pulmões. Nas águas não vou afundar. Adore a Ele. Pois estás comigo. Adore. Adore de todo o teu coração.
Enche o teu pulmão. Estou guardado. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor. Não estou sozinho. Não, não estou. Tu estás comigo. Ah, que lindo. Vai, diga. Temer porque Se estou guardado. se eu estou Guardado por quem nunca perdeu uma batalha. Quem nunca perdeu batalha. Ah, meu Deus, coisa linda. Seu nome é Jeová Jiré. Jeová. Quer dizer, o Deus provedor. Irás prover de novo. Ele sempre proveu e vai prover. Eu creio em ti. Vai, diga. Haja o que houver. Vem o que vier. Venha o que vier. Diga. Irás prover de novo. Ah, eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti. Vai, enche os teus pulmões e fala, fala. Não vivo do que vejo. Vivo do que creio. Vivo do que creio. Irás prover de novo. De novo. Eu creio. Creio em ti. Temer porque Vai, prega pra você, prega pra você. eu estou Prega pra você, prega. guardado por Temer por quê? perdeu. Ah, que mensagem linda. Seu nome é Jeová Jiré. Jeová Jireh. É o Deus provedor, gente. Irás prover de É o Deus provedor. É o Deus da provisão. novo em ti. Vai, diga a Ele. Haja o que houver. Vem o que vier. Venha o que vier. Irás prover de novo. Diga, eu creio, Senhor. Em ti. Eu não vivo do que Você pode fazer melhor do que isso. Vai, louvor, solta a voz. vivo do Vai. que creio. Irás prover de novo. Ele irá. Ele irá. Eu creio em ti. Aleluia. A tempestade O vento forte e o vento forte não vão roubar a minha fé. vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. E, meu Deus, Fala. a tempestade Diga. e o vento forte Não vai, não vai. não vão roubar a minha fé. Não, não vai, não tem. Em ti, meu Deus, Nós sabemos em quem nós temos crido, Senhor. Nós sabemos aonde depositamos a nossa confiança, Senhor. não vão roubar a minha Nós sabemos aonde nós temos colocado a nossa confiança. Deus. Aleluia. Meu Deus, Diga a Ele, diga. em ti, meu Ah, meu Pai. Deus. Temer porque Vai, fala com fé. Se estou eu estou guardado por quem nunca perdeu uma batalha. por quem nunca Não, perdeu batalha. é impossível Ele perder. É impossível Ele perder. Jeová Jiré. Jeová Jireh, Irás prover. de novo. Eu creio em Ti, Senhor. Creio em ti. Aleluia. Haja o que houver. Vem o que vier. Venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu creio em ti. Eu creio, Senhor, eu creio. Não vivo do Eu creio, nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos aonde colocamos a nossa confiança. Nós sabemos aonde está a nossa esperança, Senhor. Nós sabemos, meu Deus. Aleluia. Ah, ela não pode. O vento forte não pode roubar a minha fé. Não pode roubar a tua fé. não vão roubar a minha Aleluia. em ti, meu Deus. Não, não vai. A tempestade Diga. e o vento forte Não vai. não vão roubar a minha fé Diga. em ti,
Aleluia. Temer por quê? Essa é a mensagem para você. Temer por quê? Temer por quê? Se você está guardado naquele que nunca perdeu uma batalha, eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você mostre a Deus a tua confiança. Você vai dizer a Deus: Senhor, eu confio no Senhor. Eu sei aonde está a minha vida. Eu sei, meu Pai, em quem eu tenho confiado. Eu sei, meu Deus, Tu és o Jeová Jiré. Tu és o Deus provedor. O Senhor já proveu e o Senhor vai continuar provendo. O Senhor nunca perdeu uma guerra. O Senhor nunca perdeu uma batalha. E a minha vida está nas Tuas mãos, Senhor. A minha confiança está no Senhor. Eu sei o que o Senhor vai fazer. Tudo que o Senhor faz é com propósito. Eu sei que o Senhor tem propósitos na minha vida. Eu sei que o Senhor tem propósitos comigo. Eu sei que o Senhor tem propósitos com os meus negócios. Eu sei, meu Deus. Eu sei que o Senhor tem propósitos. Me ajuda a entender. Me ajuda, meu Deus. Aumenta, Espírito Santo, a nossa fé. Aumenta a medida de unção. Aumenta, Espírito Santo. Aumenta, Espírito Santo, a medida de fé da igreja. Aumenta a medida de unção sobre a igreja, Espírito Santo. Nós sabemos em quem nós temos confiado. Nós sabemos aonde temos colocado a nossa esperança. Nós sabemos o Deus que nós confiamos. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós sabemos, Senhor, nós vamos gastar o nosso tempo, os nossos recursos. Ó meu Deus, Senhor, tudo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, meu Pai, será levantado altares para louvar o Senhor, altares para louvar, altares para adorar. Oh meu Deus, nós fazemos como o salmista hoje, como Davi, nós enchemos o nosso pulmão, nós enchemos os nossos pulmões para adorar ao Senhor, para dizer ao Senhor que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Tu és, Senhor. Diga isso a Deus, enche o teu pulmão e diga: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, o meu Senhor, a minha fortaleza. A minha confiança está no Senhor. Eu te louvo, eu te adoro, eu te glorifico. Eu uso a minha vida para adorar o Teu nome. Eu uso a minha vida para glorificar o Teu nome. Eu te glorifico, Senhor. Diga, igreja, diga onde está a sua confiança. Diga onde está a sua fé. Diga a Ele: Tu és o meu ouro, Tu és a minha prata, Tu és o meu maior tesouro. Diga a Ele, diga: eu sei, Senhor, eu sei aonde está a minha vida. Eu fiz o Senhor o meu Deus, eu fiz o Senhor o meu Senhor, eu fiz o Senhor o meu Salvador, eu fiz o Senhor a minha maior tesouro, a minha maior riqueza. O meu maior patrimônio é o Senhor, meu Deus. O meu coração está no Senhor, o meu coração está em Ti, Senhor. E eu quero que o Senhor receba a minha adoração, que o Senhor receba. Se a adoração abre portas, então, meu Deus, portas serão abertas, portas de bênção serão abertas, porque eu quero Te adorar de todo o meu coração, eu quero Te adorar com todas as minhas forças, eu quero Te adorar, meu Pai, de todo o meu ser. Diga a Ele, adoração abre portas para as Suas bondades. Quem quiser o melhor, a adoração abre portas. Quem quiser o melhor, a adoração abre portas. Adoração abre portas. Adoração abre portas para todas as Suas bondades. A bondade do Senhor será derramada sobre a tua vida. Então adore a Ele, diga: poderoso Deus. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor, porque o Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. O Senhor é digno. Aleluia. Nós Te adoramos.
Ah, nós te adoramos. Poderoso Deus. Ah, nós te adoramos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Alma anseia por ti. Adore o eterno. Minha alma anseia Adore o eterno. por ti. Se quiser o melhor, adore o eterno. A adoração abre portas para todas as suas bondades. A adoração abre portas para todas as suas bondades. Aleluia. Minha alma anseia. Minha alma anseia, minha alma grita, Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba, Senhor. Receba. Receba, Senhor. Nós te adoramos. Nós te glorificamos. No santo dos santos. Em outro lugar. Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória. A glória. De Deus. Glória. Diga glória. Glória. Ah, nós enchemos os pulmões para te adorar, Senhor. Nós enchemos. Aleluia. Glória. 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 Santo. Santo. Tu és santo. Tu és santo. Digno de ser louvado, adorado, glorificado. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Aleluia. Aleluia. Diga. No Santo dos Santos. Em outro lugar. Não sabe viver. Louvado, adorado, glorificado seja o teu nome. Louvado, adorado, glorificado seja o Senhor. Receba, Senhor. Aleluia. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Não abra os seus olhos, só siga o conselho de Davi. Eu engrandeço o eterno. Eu encho os meus pulmões para louvá-lo. Vivo e respiro o eterno. Faz isso. Viva, respire o Senhor. Ele disse: as coisas não estão indo bem. Ouçam isto e sejam felizes. O Eterno me encontrou mais que necessitado e me libertou dos meus medos. Olhe para Ele. Dê a Ele o seu sorriso mais caloroso. Nunca esconda os seus sentimentos dele. Davi diz: quando eu estava desesperado, gritei, o Eterno me tirou de um aperto. O anjo do Eterno faz um círculo de proteção
em volta de nós enquanto oramos. Não pare de orar, porque enquanto você não para de orar, tem um círculo de proteção ao seu redor. Abra uma boca e experimente, abra os olhos e vejam como o Eterno é bom. Abençoados são os que correm para Ele. Adorem o Eterno, se quiserem o melhor. A adoração abre as portas para todas as suas bondades. Diga a Ele a glória. A Ele a glória. Oh, aleluia. Rebassuri alabashuri cantalas. Rebassuri alas. Oh, rebassuri cantalas. Nós chamamos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. A Ele. A Ele, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Tu és digno, tu és digno, tu és digno de ser adorado, tu és digno de ser exaltado. Tu és digno. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele. Receba, Senhor. Receba. Eu abençoo a tua igreja, Senhor. Que a tua igreja seja uma igreja que te louva, que te adora. Que o Senhor encontre no nosso meio corações que te agradam. Que nós sejamos a geração que venceu Amaleque. Que Amaleque não tem poder sobre nós. Amargura, a raiz de amargura não tem poder sobre nossas vidas. Se é de geração em geração, nós somos a geração que vence Amaleque. Nós somos a geração de adoradores, geração de Davis, porque o Senhor disse que levantaria um exército de Davis. E nós possamos ser esse exército que te louva, que te adora, que te glorifica. Que o anjo do Senhor faça um ciclo de proteção em volta de nós, Senhor, em volta de cada um que faz parte desse ministério. Que o anjo do Senhor faça um ciclo de proteção ao redor de nossas casas, famílias, negócios. Que o anjo do Senhor faça um ciclo de proteção, Senhor, ao redor da tua igreja. Receba a nossa adoração, Senhor. Eu quero abençoar essa igreja, eu quero abençoar esse povo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus restaurações, restituições, mudanças. Se nós estamos num propósito, Senhor, de restauração e de restituições, restaura o que só o Senhor pode restaurar, restitui o que só o Senhor pode restituir. Não só externamente, materialmente, mas internamente. A paz, a alegria, a saúde física, mental, emocional, restauração de lares, famílias, casamentos, sentimentos, restauração do tempo perdido, dos anos consumidos. Restaura, Senhor, restaura a fé, restaura a comunhão, restaura a intimidade, restaura, Senhor, que seja um tempo de restauração e de restituições. Eu declaro e abençoo cada pessoa que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade.
Abençoe, Senhor. Eu declaro bênçãos. O Senhor tem colocado no meu espírito, orando sem cessar por uma medida de graça maior, de unção maior, de favor maior. E que eles recebam essa medida de graça, que essa medida de unção, de favor. Abençoe, Senhor. Abençoe as casas, famílias, casamentos, filhos. Abençoe, meu Deus, trabalho. Abençoe os projetos. Abençoe o financeiro. Abençoe os negócios. Acima de tudo, levanta um povo em um nível espiritual elevado, um nível de comunhão profunda, um povo que tem comunhão com o Senhor, um povo que tem intimidade, um povo cheio do teu Espírito. Eu oro por eles, Senhor. Eu os abençoo. Que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma maneira. Que a nossa adoração abra portas, Senhor, para todas as bondades do Senhor. Sejam abençoados nessa noite. Eu declaro tudo que você colocou no propósito dos 52 dias restaurado, restituído, mudanças, avanços, crescimento. Eu declaro em nome do Senhor Jesus essa medida de graça, de unção e de favor maior sobre a tua vida. Seja abençoado, seja fortalecido e saia daqui como um Davi, um adorador. Use o seu tempo, use os seus recursos, use tudo que Deus tem te dado para adorar ao Senhor. Não levante objetos de idolatria, mas sim tabernáculos para adoração ao Senhor. Use tudo que Ele te deu para adorá-lo e para servi-lo, porque aí está o segredo. Quanto mais você adora, mais abençoado você será. Eu te abençoo, receba a bênção do Senhor e a minha bênção em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Dê para Jesus uma salva de palmas.